Chegamos no último dos conceitos básicos de PO que vamos apresentar aqui: polimorfismo. Polimorfismo é a habilidade de você usar um comportamento sem se preocupar com o tipo exato do objeto que implementa aquele comportamento. Polimorfismo é usado para tornar o código mais limpo. No exemplo aqui da esquerda, o código testa qual é a classe exata de um objeto que representa uma forma geométrica para poder chamar a função correta. Se for um círculo, chama a função drawCircle. Se for um quadrado, chama a função drawSquare. E assim por diante. Já o código da direita usa polimorfismo, porque o método draw, que é um comportamento de uma forma geométrica qualquer, é chamado sem se preocupar em testar qual é o tipo. Polimorfismo também torna o código mais orientado a objetos, porque agrupa dados e comportamento em uma única estrutura, que são justamente os objetos. Aqui, enquanto o código da esquerda é típico daquele padrão estruturado que nós conversamos, com as funções que recebem dados como parâmetros, o código da direita coloca o comportamento esperado, no caso o método draw, dentro das classes. Então, esse comportamento vai fazer parte dos próprios objetos. Polimorfismo também torna o código mais flexível e extensível. Nós podemos criar novos tipos no sistema, e desde que esses novos tipos, que são representados por novas classes, implementem a mesma interface dos tipos que já existem, o código que depende dessa interface vai continuar funcionando normalmente, sem nenhuma alteração necessária. Polimorfismo pode ser implementado de duas formas. A primeira forma é com classes que não têm nenhuma relação entre si, são classes independentes no sistema. Nesse exemplo, nós temos duas classes que representam impressoras. A primeira classe representa uma impressora de PDF e define o método print para imprimir um texto qualquer em um arquivo PDF. Já a segunda classe representa uma impressora 3D, que também define o método print, mas com uma implementação totalmente diferente, embora a interface seja a mesma. Também recebe um texto como parâmetro e o nome do método é print. Um exemplo de uso do polimorfismo seria escrever um programa que pergunta para o usuário qual o tipo de impressão que ele deseja e criar um objeto a partir da resposta do usuário, como esse código aqui. Vamos entender melhor aquele código que apareceu no slide e por que ele é um exemplo de polimorfismo. Então, a primeira coisa que o código fazia era criar uma variável para armazenar o texto que vai ser impresso. Essa variável simplesmente armazena uma string. A seguir, era criada uma outra variável para armazenar o tipo de impressão. Então, naquele caso, o tipo escolhido era PDF. Imagine que essa variável veio de alguma resposta do usuário. Pode ter vindo de um menu, de um botão, alguma coisa assim. E agora você tem o tipo guardado nessa variável. Tendo o tipo armazenado nessa variável, nós podemos escrever um código que vai obter a classe da impressora correspondente. Então, um exemplo que não é muito bem polimorfismo seria usar de novo os ifs. Então, por exemplo, if print type igual a PDF, e aí nós poderíamos criar uma instância da classe PDF printer. Else if type igual a 3D printer, nós poderíamos criar um objeto da classe 3D printer. Mas isso não é muito polimórfico. O jeito mais interessante, que é o que está sendo mostrado lá no slide, é o seguinte: usar o método constGet da classe Object. A classe Object é uma classe padrão que existe em Ruby, que existe em qualquer contexto que você estiver. Essa classe tem um método chamado constGet, que simplesmente recebe como parâmetro uma string que representa uma constante do sistema. Então, por exemplo, se eu passar como parâmetro PDF printer, esse método me retorna a constante que representa a classe printer. E aí eu poderia fazer, por exemplo, new para conseguir um objeto dessa classe. Então, o que aquele código lá está fazendo é simplesmente substituindo essa parte pelo parâmetro que foi passado como resposta pelo usuário, ou seja, o tipo de impressora que nós queremos, e armazenando a resposta numa variável chamada C. Com essa variável agora, nós podemos criar uma nova instância dessa classe, que a gente nem sabe qual é, porque a variável printType poderia ter, por exemplo, 3D. E nesse caso, a classe que nós íamos obter é a 3D Printer, e não a PDF Printer.
Mas não importa, aí que entra o polimorfismo. A gente sabe que C tem alguma constante que representa alguma impressora. Então nós podemos criar uma nova instância dessa impressora, que nós não queremos saber qual é exatamente, e chamar o método print, passando como parâmetro a variável que tem o texto que nós queremos imprimir. E pronto! Nesse caso, a variável continha PDF, então a impressora que foi criada foi a PDF Printer, mas uma outra impressora qualquer poderia ter sido usada. Outra forma de implementar polimorfismo é quando as classes estão relacionadas através de herança. Nesse código, nós temos uma classe base chamada Printer, que define o método print. Esse método faz algumas coisas antes e depois de realmente imprimir o texto, o que acontece quando o método actualPrint é chamado. Note que esse método não está implementado na classe Py. Chamar esse método pela classe Py vai simplesmente resultar em um erro, e ele deve ser implementado por cada classe filha, dependendo do tipo de impressão. Aqui embaixo nós temos duas classes filhas de exemplo, novamente uma para PDF e uma para impressão 3D. Cada uma dessas classes define o método actualPrint com a sua própria implementação, e nós podemos instanciar qualquer uma dessas classes para imprimir alguma coisa de fato. Aqui, o polimorfismo entra em ação quando o método da classe Py chama o método actualPrint sem se preocupar com qual dos métodos das classes filhas que está sendo chamado de fato. Tudo vai funcionar, desde que a interface seja respeitada pelas classes filhas. Para esse código, aquele outro exemplo de polimorfismo que nós mostramos no console também funciona exatamente da mesma forma.